Olá e bem-vindos! Já pararam para pensar por que motivo, mesmo com os nossos objetivos bem definidos, acabamos por perder horas a fio em distrações? Hoje vamos explorar uma ideia que dá que pensar, a de que a tecnologia moderna pode, de certa forma, estar a sequestrar o nosso cérebro e, com isso, a pôr em risco o nosso foco e, claro, o nosso potencial. E o ponto de partida é precisamente esta citação da nossa fonte. A ideia é mesmo forte. A tecnologia não está só a distrair-nos, está a criar uma lacuna de empatia que, no fundo, nos desliga das nossas próprias ambições. É esta a hipótese que vamos tentar perceber melhor. Muito bem, vamos a isto. O que é que significa, afinal, ter um cérebro sequestrado? Bem, a fonte usa esta metáfora para descrever um estado mental muito específico que se tornou cada vez mais comum nesta nossa era digital. E aqui o contraste é claríssimo. De um lado, o cérebro focado, que age com o propósito, a pensar a longo prazo. Sabem, como quando decidimos estudar para um exame importante. Do outro, o cérebro sequestrado, que vive para o imediato. É aquele impulso quase irresistível de pegar no telemóvel em vez de abrir o livro. A transição entre estes dois estados é tão subtil, mas as consequências na nossa vida, essas são gigantescas. Então, a grande questão é, como é que este sequestro acontece? A fonte aponta para um mecanismo psicológico muito específico, um conceito-chave conhecido como a lacuna de empatia. E é aqui que as peças começam a encaixar. Esta é a tal lacuna de empatia. Basicamente é uma falha em nos conectarmos com a pessoa que vamos ser amanhã, ou daqui a um ano. O nosso eu futuro quer que estudemos, que poupemos dinheiro, que cuidemos da saúde. Mas o nosso eu presente, que está a ser influenciado por esta lacuna, acaba por escolher a recompensa instantânea. E o que é que alimenta isto? Exatamente. A tecnologia, com as suas notificações constantes, os seus feeds infinitos, ela treina o nosso cérebro para valorizar o agora acima de tudo. E esta procura constante por atenção imediata só serve para alargar o fosso entre o que queremos a longo prazo e aquilo que fazemos no momento. Mas a coisa não fica por aqui. Isto não é só um problema individual. A fonte defende que se tornou um problema cultural. O que é que acontece quando esta experiência é partilhada por milhões e milhões de pessoas? E a fonte aqui é muito direta. Quando se diz que o silêncio é enorme, não estamos a falar da ausência de barulho, claro. Estamos a falar da ausência de ação deliberada, de pensamento profundo. E a inércia, o não fazer, torna-se o caminho mais fácil, o padrão para o qual todos nós acabamos por gravitar. E esta progressão é mesmo a chave para percebermos o que se passa. Começa como uma tendência, o uso massivo de certas tecnologias, que depois normaliza a passividade, o tal silêncio. E por fim, não agir, não planear, simplesmente reagir, torna-se o padrão que toda a gente aceita. E aqui está o verdadeiro impacto, em grande escala. Quando a inércia se torna a norma, não é só o potencial de uma pessoa que se perde pelo caminho, ou o potencial coletivo de toda uma sociedade que fica por explorar, porque estamos todos demasiado distraídos para construir algo que realmente vale a pena a longo prazo. Perante um cenário destes, a questão torna-se inevitável. Como é que se quebra este ciclo de inércia? A fonte não nos dá uma solução fácil, de todo, mas aponta para um ponto de partida que é crucial. Portanto, o ponto fundamental é mesmo este. Perceber que o cérebro pode ser sequestrado, reconhecer que esta lacuna de empatia existe e ver como a inércia se tornou uma norma cultural. Só isto, só ter consciência do problema já é o primeiro e mais importante passo para começarmos a recuperar o controlo. E terminamos com esta pergunta, que fica para reflexão. Ao sabermos que as ferramentas que usamos todos os dias podem estar a promover ativamente esta inércia, como é que uma pessoa pode, de forma consciente, escolher um caminho diferente? A resposta, pois, não é nada simples, mas a pergunta só por si já é um ato de resistência.